Nesse vídeo eu vou te falar os motivos pelos quais eu te aconselho a assistir o novo podcast que foi lançado no YouTube essa semana. E por que isso pode ser bom para o seu autodesenvolvimento. Alegria de viver, estamos aqui no segundo Master Podcast. Eu sou o Zé Graça, o guru do Himalaia, e eu estou muito feliz ao lado do meu co-irmão aqui. Opa, muito obrigado, é uma honra estar aqui e eu sou o Douglas, o dono do Ascensão Pessoal, o canal feito para te ajudar a ascender como pessoa. E olha, antes da gente começar, algumas pessoas andam comentando nos meus vídeos por que o canal tem poucos inscritos. E poxa, eu estava tão feliz que a gente alcançou 177 inscritos, pra mim isso era bastante, sabe? Mas enfim, se você também quer que esse canal cresça mais, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva pra gente mostrar que ainda é possível crescer no YouTube, mesmo sem criar polêmicas e sem fazer conteúdo modinha que todo mundo faz. E assim, essa semana foi lançado um novo podcast no YouTube chamado Master Podcast, com o Lorde Vinheteiro, que tem um canal de 6 milhões de inscritos, e o Zé Graça, que tem alguns canais já, pra quem conhece a história dele, com milhões de inscritos também. O estilo é bem parecido com o Flow Podcast, inclusive tem os mesmos equipamentos e é gravado no mesmo local. É provável até que eles rachem as despesas ou alguma coisa do tipo. E antes de te falar os motivos pelos quais você deve assistir esse podcast, eu quero te dizer primeiro como funciona. É da mesma forma que o Flow, na verdade. E se você não está acostumado com esses formatos, como o Flow Podcast, eu vou explicar bem resumidamente. Você é muito velho pra ver, tem uma hora... Basicamente, você tem dois apresentadores que chamam um convidado para ir no estúdio de gravação. E lá eles fazem um podcast contando sobre algum fato importante que aconteceu com aquela pessoa e que todo mundo tá curioso para saber, ou também fala só sobre a vida da pessoa, né? Porque muitas vezes é muito interessante. E geralmente esses podcasts duram em 1 hora até 3 horas nos mais extensos. Muita gente que é fã do Flow Podcast pode dizer assim: ah, mas é a mesma coisa assistir o Flow Podcast e assistir esse novo Master Podcast, por que eu vou mudar, né? E duas coisas, primeiro que eu digo, você não precisa mudar, você pode assistir os dois. E segundo, eu digo que é parecido, mas não é a mesma coisa. Aliás, nunca é. Mas mesmo que fosse a mesma coisa, isso não seria uma objeção pra você, não é? E a diferença é a seguinte: enquanto no Flow o Igor e o Monark, que são os apresentadores lá, sempre tem alguma coisa para discutir em relação à opinião do convidado, aqui no Master Podcast, o Lorde Vinheteiro e o Zé Graça são, de certa forma, ignorantes quanto a muitos assuntos que fogem dos temas de música e humor e YouTube. E tem muitas áreas profissionais e de negócios que eles não sabem, não entendem sobre. E eles estão dispostos a se colocarem em uma posição de quem está curioso para saber mais sobre aquilo que o convidado faz. Muito mais do que no caso do Flow Podcast, entende? E é aí que você aprende algo. Porque você começa a entender e ouvir as pessoas falarem sobre histórias muito diferentes da sua, por exemplo. Isso vai te fazer crescer. Eu vou explicar. São 3 motivos. E é esse ponto que eu quero chegar. Primeiro, toda vez que você vê convidados no podcast deles, e na maioria delas forem pessoas que obtiveram sucesso nas áreas que elas queriam, você começará a identificar alguns ciclos que se repetem em alguns deles, né? E isso contribui muito para sua ascensão. O segundo motivo é que hoje você acredita que algumas opiniões sobre algumas coisas são nocivas e erradas. E por isso você pode sentir certa repulsa ou raiva de pessoas que pensam daquela forma. Mas no momento que você ver uma pessoa que talvez seja gentil, que conversa de uma maneira legal e que pensa o contrário do que você pensa, mas ela age de uma forma genuína, você vai entender que não precisa odiar as pessoas, mas sim as ideias. Então, você não tem repulsa pela pessoa, mas sim por aquela ideia específica. E mesmo assim você pode gostar daquela pessoa, entende? Você pode se simpatizar com ela. Você vai poder treinar então a sua capacidade de ser alheio às ideias, não às pessoas. Isso é uma habilidade muito importante. Sim, eu considero isso uma habilidade e eu posso falar sobre isso em outros vídeos. Mas agora não é a hora. E o terceiro motivo pelo qual você deve assistir o Flow Podcast é o seguinte: pensa comigo, quanto mais pessoas você ouvir falando sobre coisas que você não sabe, mais isso aumenta a sua consciência de que existem muitas portas do conhecimento
que ainda não foram abertas para você e pode te fazer ir atrás delas, entendeu? Então, no mais, o Flow Podcast já nos mostra que isso é um tipo de negócio, na verdade, né? Muito chamativo, que as pessoas gostam bastante. Esse vídeo, por exemplo, deve ter o quê? 8 minutos, no máximo 7 minutos, e você tá aqui assistindo. Isso já é difícil, mas agora imagina quão difícil é você fazer uma pessoa assistir um vídeo, né? Um podcast de 1 hora. Com certeza é muito mais. Então, pelo menos eu admiro muito essa tentativa, essa empreitada que eles estão fazendo de criar esse podcast para trazer mais sobre pessoas para pessoas, mas em forma de ideias, entendeu? Porque quando uma pessoa é convidada a participar de um desse podcast e ela fala por muito tempo, você começa a entender como essa pessoa pensa. Você começa até, talvez, a adquirir algumas formas de pensar iguais a ela. E isso é o ponto que eu quero dizer que vai te fazer crescer e se autodesenvolver. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu tô indicando, que é sobre o Peter, do canal Ei Nerd, em que eu falo um pouco sobre o novo canal dele de negócios, e o outro vídeo é o YouTube que tá te indicando. Isso é tudo por hoje. Mandar um recado? Um recado é... inscreva-se nesse canal e comente os vídeos, né? É isso aí. Peraí, eu acho que ele roubou meu tchau.